no segundo episódio da série O que os fios de PDO podem fazer por você, nós vamos falar sobre as rugas da testa. Então, lápis e papel na mão, que tá cheio de dica valiosa. Vamos começar a nossa conversa de hoje, uma conversa muito legal, que me encanta a gente falar sobre as rugas, sobre as linhas de expressão e as nossas emoções. Porque as rugas da testa é uma situação que acontece muito de insatisfação do paciente com tratamentos, especialmente com a toxina botulínica, o Botox. A insatisfação dos pacientes como um consumidor de um tratamento não é em relação ao Botox, à toxina botulínica, mas sim em relação a um resultado, né? Porque quando a gente busca um tratamento, a gente quer comprar um resultado. Você imagina que as rugas da testa vão desaparecer, vão sumir, simples assim. Qual é a causa das rugas da testa? Quem vem primeiro? A linha de expressão ou a ruga na testa? O ovo ou a galinha? A ruga, ela é uma dobra mais volumétrica daquela linha que é o nosso primeiro sinal de expressão nessa região frontal. Então, antes de aparecer a ruga, como vocês veem nessa imagem aqui, quando sobem aquelas ondinhas aqui na testa, aparece uma linha. Essa linha, ela acontece devido a movimentos repetidos quando a gente aciona o músculo frontal. Então, o músculo da testa, a gente tem dois ventres frontais e ele se contrai, todo músculo é feito para contrair, gente. Então, quando a gente aciona o músculo frontal, que é o músculo aqui da testa, que tem a função de elevar a sobrancelha, né? Quando eu tô conversando, eu sou muito expressiva, as emoções de susto ou atenção. Sabe meus pacientes que mais apresentam o envelhecimento dessa região frontal? Professores, que estão o tempo todo se expressando e falam com a sobrancelha. Homens, os homens têm muito essa ruga da testa marcada e incomoda muito. Juízes, advogados, quanto mais a gente tem que interagir com as pessoas, ouvir, escutar, a gente fica prestando atenção, observando o outro que está falando com essa expressão, tipo, né? E essa expressão o tempo todo de quem escuta demais o outro, psicólogos, advogados, professores, o professor na hora de falar e na hora de ouvir, né? A gente apresenta mais linhas de expressão. Essa contração do músculo frontal, quando eu estou te ouvindo, quando você me conta uma surpresa, quando eu estou surpreso, quando eu estou atento, a força do músculo o tempo todo em contato com o osso faz com que a gente perca volume de osso, do tecido ósseo e do tecido subcutâneo, os dois tecidos que estão atrás dessa musculatura, tá? Então o músculo faz uma contração, aperta, pressiona o tecido de gordura que a gente tem atrás dele e o tecido ósseo. E esses dois tecidos sob pressão, eles vão perder volume. Então, depois de muitas contrações repetidas ao longo da nossa jornada na vida, a gente vai afundando o nosso osso, a gente vai perdendo volume de gordura e aí a toxina começa a não ser tão eficiente assim, né? Mas não é que a toxina não funciona. É porque na nossa idade, quando a gente tem a percepção que a toxina não funciona, na realidade é porque a gente precisa da toxina botulínica e de mais um tratamento para devolver o volume que eu perdi nesses tecidos de suporte, tá? Que é o tecido esquelético e é o tecido adiposo, subcutâneo. Então, existem outros tratamentos que a gente precisa associar. Quais materiais os profissionais costumam utilizar para associar com a toxina botulínica? Porque o Botox só vai diminuir um pouco a força de contração da musculatura. Tá? Então eu separei aqui
outras imagens para vocês conseguirem perceber o que a Beta está falando. Tenho duas pacientes, uma mais jovem, a outra mais velha, fazendo a expressão da emoção de susto, de estar atento, de atenção, tá? Que é que a gente faz para elevar a nossa sobrancelha. Quanto mais dobras volumétricas eu tenho na minha testa, significa cuidado com a toxina botulínica, porque sozinha ela não vai ser suficiente. Toda essa pele que o seu músculo está levantando vai cair se você tirar a força do músculo, né? O que significa isso? Significa que quanto mais dobras eu tenho na minha testa, menos botox eu posso utilizar. Porque se eu caprichar no botox, vai cair. Vai cair sobre os olhos. Quantos pacientes chegam no consultório com a pele da pálpebra em cima dos cílios já? E aí o que acontece? Com a função mais importante do que a beleza é a saúde, né? Então eu vou começar a ter dificuldade para eu enxergar da forma que eu enxergava quando eu era mais jovem, ou quando eu não tinha esse excesso de pele, que não é um excesso, é uma pele sem sustentação, nessa região que atrapalha a minha visão. Então o profissional precisa ter competência para fazer um bom diagnóstico e identificar se eu perdi osso, se eu perdi gordura, se eu perdi os dois e qual vai ser o melhor procedimento para o meu paciente. Eu, Beta, gosto muito de trabalhar com os fios faciais. Então, o que vocês já aprenderam? Quanto mais dobrinhas a minha testa faz, quando eu expresso a minha emoção de estar atento para levantar a minha sobrancelha, mais cuidado eu tenho que ter com a toxina botulínica. Lembra que a ruga, essa dobra volumétrica, ela significa que eu perdi volume do tecido atrás da pele. Então, antes de sair só pensando no botox, eu tenho que pensar que eu preciso encher atrás da pele, no tecido subcutâneo ou no tecido ósseo, o volume que ele tinha. Depois que a gente fizer esse procedimento de devolver o volume, aí a gente pode pensar em outros procedimentos que talvez precise para reposicionar, tá? Então muita gente chega querendo fazer fios aqui. Olha, presta atenção no nosso paciente. Quanto mais ele aciona esse músculo para levantar a sobrancelha levanta até o meio dela, mais ou menos coincidente com o mesmo alinhamento da pupila. E do meio da sobrancelha para a cauda, ela despenca, cai mais ainda. Presta atenção. Então eu aciono o músculo frontal para elevar minha sobrancelha, ela eleva até no meio e a porção caudal do meio para a cauda cai mais ainda. E aí muita gente quer fazer fio a todo custo, né? Lift temporal para levantar tudo aqui. O que vai acontecer com com esse tecido que está sobrando? Porque cada dobra me diz, está sobrando pele, tá? O que vai acontecer com essa pele toda que está sobrando se a gente passar fio a todo custo aqui? Vai ficar tudo repuxado, tudo franzido, né? Então, cada tratamento tem a sua hora. O fio é um bioestimulador de colágeno. Quanto maior a espessura do fio, mais colágeno o fio produz, mais volume esse fio vai gerar. Então, se eu quero mais volume, eu tenho que pensar num fio de maior espessura ou em vários fios monofilamentos que vão ter uma espessura adequada para eu corrigir o problema do meu paciente. As abordagens que a gente pode ter com os fios de PDO são várias. Por que eu gosto muito do fio? Vamos lá. Olha o antes dele tratar, como que essas linhas da testa dele estavam muito evidentes, sem ele fazer expressão nenhuma. O que é isso? Já causou danos na pele, a fadiga de tanto o músculo dele trabalhar. Trabalha, fadigou, gerou danos e a gente tem, entre aspas, aí uma cicatriz na pele. Qual a queixa do Marcelo? Não dá, botox não dá certo, perde o botox em um mês, é muito investimento, né? Todo mês fazendo botox e nem pode, não tem indicação.
A gente tem que respeitar entre uma aplicação de toxina botulínica e outra, pelo menos 4 meses, tá? Isso aí é recomendado pelos fabricantes, porque a gente tem que associar a toxina botulínica aos outros tratamentos que precisa. Ela não é o tratamento sozinho, certo? Especialmente qual é o teu critério de diagnóstico para quando a toxina vai dar bom e quando não vai? É o tanto de dobrinhas que levanta quando você faz a cara de susto. Esse é o seu critério, tá? Quanto mais dobrinhas tiver, mais cuidado com a toxina botulínica. Então vamos lá, na outra foto aqui que o Marcelo tá de camisa branca, a gente observa como que reduziu essa linha de expressão que ele tem na testa. Olha como que diminuiu. Por quê? Porque aquele tecido que estava franzindo quando ele fazia a expressão, ele foi tratado, tá? A gente ganhou volume, por isso as linhas de expressão estão menos evidentes. Então, numa vista aí diagonal, lateral do Marcelo, a gente observa quanto volume a gente ganhou aqui com esse tratamento feito com os fios para a gente repor o volume que ele perdeu. E mais importante, o que mais me faz ser apaixonada pelos fios de PDO, gente, é que além de ele volumizar, além de ele ser um bioestimulador que vai gerar volume, o volume que a gente perdeu, ele tem um papel muito importante no equilíbrio da musculatura. Então, os pacientes, cada um tem uma força muscular. E o nosso lado direito, nem sempre ele tem a mesma força que o nosso lado esquerdo. Então, nessa imagem, dá pra gente ver que quando o paciente aciona a musculatura frontal, às vezes, olha na segunda imagem de baixo para cima, às vezes um lado é muito mais forte do que o outro, tá? Por isso a beta não gosta de tratamentos feitos de forma simétrica. Vamos fazer um lado igualzinho do outro. A gente vê muitos profissionais riscando com régua, medindo que um lado tem que ser exatamente igual ao outro, 1 centímetro para lá, 1 centímetro para cá. E isso não funciona na prática, porque nós mesmos, um lado, somos diferente do outro lado. Então, o que o profissional tem que aprender a avaliar? As diferenças, as particularidades de cada paciente, a sua necessidade individual. Cada um tem uma necessidade. Então, olha só como não tem nada a ver com a idade e tem a ver com a atividade da musculatura. Um paciente super jovem, 27 anos, ele tem a musculatura super ativa, super forte, porque ele canta, né? E canta sertanejo, sofrência, tá o tempo todo acionando essa musculatura. O que a atividade muscular dele gerou na região frontal? Um afundamento. E aí a gente começa a ficar com aquele aspecto de testa de lutador, né, toda amassada. Mas o problema disso é que a sua visão será afetada. Vai. E aí você vai precisar de um tratamento, né, cirúrgico para melhorar a sua visão, para remover o excesso de pele, ou não. Se você cuidar nessa idade, ou em qualquer idade que você identifica, eu sempre falo que não existe idade. Ah, eu não fiz o tratamento preventivo, agora não dá mais tempo. Gente, nunca é tarde, tá? Os tratamentos com fios faciais são tratamentos minimamente invasivos, não cirúrgicos, para os pacientes que querem prevenir, né, fazer com que o envelhecimento aconteça mais devagar, para os pacientes que querem suavizar as linhas, os sinais de envelhecimento, e para os pacientes que, mesmo já tendo grandes sinais de envelhecimento, não querem fazer um tratamento invasivo. O que é muito importante, que eu queria muito trazer aqui para vocês, é a efetividade dos fios faciais no controle da contração da musculatura, tá? Por isso que eu sou muito apaixonada pelos fios e em todas as abordagens minhas dentro da clínica, eles estão inseridos. Toxina botulínica junto dos fios de PDO para equilíbrio da musculatura, além da função bioestimuladora, volumizadora do fio. E aí o planejamento vai depender de quanto de volume eu quero, de quanto de flacidez o meu paciente apresenta. Não tem a ver com a idade,
tem a ver com a força de contração da musculatura e com o tanto de flacidez que eu tenho. Por isso que não é possível a gente ter receitas para todos os pacientes da mesma forma. Na hora de planejar o caso do paciente, eu tenho que entender a origem, a inserção da musculatura, qual é a ação dessa musculatura, como que o meu paciente usa a musculatura dele e como eu vou planejar os fios para ajudar a toxina botulínica a equilibrar essa musculatura, além de a função de volumização que os fios têm por ser um material bioestimulador, tá? E aí, pessoal, para a gente finalizar aqui nossa conversa muito legal de hoje, eu separei uma foto da minha mãe, o lado tratado, onde a gente volumizou essa região aqui da sobrancelha, que estava com afundamento aqui. Um lado tratado, a sobrancelha se acomoda, porque a gente reposiciona essa pele. E o outro lado, que não foi tratado, a sobrancelha está lá embaixo, né? Do meio da sobrancelha para a cauda, despenca, cai. Por quê? Porque eu não tenho volume. Se vocês conseguirem visualizar o tanto de pele que tem nessa pálpebra aqui, com os olhos fechados, e o tanto de pele que está sobrando aqui, com um simples tratamento para a gente repor o volume da região que perdeu, que é a região que as pessoas mais velhas ou que tem alguma dificuldade para enxergar, muita gente usa óculos e esquece óculos, que fica sem óculos, né? E daí fica fazendo essa expressão o tempo todo, amassa justo nessa região onde vocês estão vendo essa linha cor-de-rosa, tá? Então nessa região vai afundando. E é uma região que normalmente também a gente tem uma zona de segurança que a gente tem que respeitar com a toxina botulínica para não gerar uma queda aí desse tecido todo, tá? Então é uma região que muitas vezes a gente não pode aplicar a toxina botulínica para respeitar a margem de segurança e não ter nenhum probleminha aí pós-operatório, tá? Então, repor o volume é muito, muito importante. Isso pode ser feito com um bioestimulador, tipo Radiesse, Elancê, o Diamond, qualquer bioestimulador aí para gerar volume, mas eu gosto muito dos fios de PDO, porque sempre a gente consegue planejar isso de forma levando algum ligamento em consideração, né, para a gente melhorar a nossa ancoragem, ganhar um volume muito bom também a gente ganha, dependendo da espessura do fio. Se eu não quero trabalhar com os fios mais espessos, porque a pele dessas pacientes mais velhas é uma pele muito fininha e não permite trabalhar com fio de maior espessura, a gente vai usar vários fiozinhos de menor espessura, respeitando aí a particularidade da nossa paciente, que é a pele fina, que é a pele senil, né? Que necessita e que demanda de cuidados especiais também em relação ao planejamento. Qual fio eu vou usar, quantos eu vou utilizar, de que forma que eu vou utilizar. Às vezes eu preciso de mais tratamento, mas eu não posso usar nem mais fios e nem fios de maior espessura, porque a pele da minha paciente não permite uma pele fininha. Então existe um preparo que a gente tem que fazer antes de uma segunda etapa com fios mais espessos. Vamos cuidar, não depende da idade, depende de como a nossa musculatura está acelerando o nosso processo de envelhecimento.